Pessoal, que prazer. Eu estou hoje aqui com o Leandro Souza, que veio gentilmente aqui participar do Obrigado, nosso Douglas. comitê de real estate do WTC de Ribeirão Preto. Foi um grande prazer tê-lo conosco hoje, viu, Leandro? Que Você isso. trouxe aí um conteúdo riquíssimo que foi discutido hoje no vários assuntos Muita coisa. interessantes. Mas eu gostaria de abordar um ponto que eu acho que é muito sensível, que todo mundo passa por essa mesma dor, que é a falta da mão de obra qualificada nesse Hum, segmento, principalmente, né, no segmento de real estate, no mercado imobiliário. Como que o Grupo ADN está se preparando para poder trazer uma tecnologia e suprir essa falta da mão de obra qualificada, né, que eu acho que isso é uma das Sem dúvida, vertentes que a gente tem de alternativa, né, sem dúvida. e que você pudesse explanar um pouquinho mais sobre quais são essas soluções que você tem feito para reter o talento que você tem já dentro da Perfeito. sua casa, em termos de mão de obra, né? Com certeza. Conta um pouquinho para a gente dessa Primeiro, experiência que você obrigado, compartilhou. Rodolfo. O evento sensacional, né? Então, assim, muito bom a troca, a experiência, né? Então, muito rica aí, né? Então, assim, para todo mundo, né? Então, muito bom, né? Muito Sempre tá, a bacana. gente tá oxigenando e discutindo é sempre muito rico. Nós que temos que Né? agradecer, É é isso, verdade. que é isso. Esse é o tópico de mais do que nunca sobre mão de obra, assim, que ele é dificuldade, a gente sabe mais do que nunca, né? Só que eu acho que hoje, cada vez mais, as empresas têm que começar a pensar cada vez em como você. Assim, antigamente a gente olhava para esse nicho, ele era abundante, tinha um monte, e assim, a gente não tratava. Então eu falo muito que o problema da mão de obra é nós mesmos que causamos, né? Então, assim, como que a gente consegue cuidar dele melhor? Né? Então, eu acho que um dos pilares que a gente tem trabalhado na ADN é, primeiro, escutativa desse público, né? Então, assim, a gente entender as dificuldades, né? Entender as dificuldades que existem na empresa. Esses caras às vezes são sem instrução, eles não sabem fazer conta. Então, assim, o que a gente tem cada vez mais feito? Então, a gente tem trazido programas de capacitação desse cara. Então, a gente fez um de cada vez de contabilidade. Então, assim, como que ensina ele a fazer conta, né? E é independente da empresa que ele vai trabalhar. A gente tem que tratar esse público para o mercado. Né? Então, além disso, a gente tem tratado cada vez mais como que a gente hoje na construção civil, a gente tem, como a gente dá atenção para que ele produza mais. Como que eu faço esse cara ganhar mais dinheiro? Porque é importante ganhar dinheiro. Então, assim, na grande maioria, né, dos nossos negócios, ele ganha por produtividade. Então, se ganhar produtividade, quanto mais ele produzir, mais eu rentabilizo o meu negócio, mais ele ganha. Então, acho que o pilar que a gente tem pensado lá é muito na capacitação desses profissionais e, além disso, na escuta ativa desse cara. Né? Então, assim, a gente tem. Vou dar um exemplo. A gente fez em Campinas, a gente melhorou toda a área de vivência dele, botou mesa de pimbolim. Então, assim, desde as coisas mais básicas até as coisas mais complexas, de capacitação junto ao SESI, né? Então, assim, SESC, a gente trazer essas entidades para nos ajudar e nos apoiar nessa linha. Né? E quanto à tecnologia, assim, a tecnologia a gente tem que estar sempre atento ao que temos, né? O que os mercados têm trazido. Tem muita coisa nova, eu estava conversando ali agora, assim, tem muita coisa, desde do simples, que assim, inovar não quer dizer que você mudar tudo, né? Mas é você mudar o jeito que você faz. Então, assim, a gente mudar o jeito que a gente faz, tem muita inovação dentro do nosso mercado que já está executando. Mas que a gente tem que pensar cada vez mais no nível de dependência dessa mão de obra. Então, acho que a gente está com estudos, e acho que todos os consultores têm estudado como que a gente industrializa mais, como a gente traz metodologias de steel, de wood frame, de cada vez mais modular as nossas construções para produzir mais. E a entrada dessa tecnologia, ela está correlacionada a essa dificuldade da mão de obra qualificada para saber utilizar essa metodologia, essa tecnologia na obra, ou como que é a Eu sua acho que percepção essa em relação a a minha isso? percepção sobre isso é o seguinte: essa tecnologia hoje, como ela é pequena, embrionária ainda, você ainda tem mão de obra, né? Então, assim, para mim é como você dá proficiência para aquilo e escalabilidade para aquele negócio, porque aí vai ser um problema também. Se a gente não Perfeito. pensar, não, beleza, eu vou fazer modulado, eu estou fazendo 200 unidades, se eu fizer 5 mil unidades, é um outro modelo. Então, assim, a gente tem que estar muito preocupado na escalabilidade das coisas.
e eles pararem de pé. Mas mais do que isso, é como que a gente, como construtora, dá suporte para isso. Né, para crescer, escalar e tentar depender o mínimo possível, porque a mão de obra ela tem cada vez mais envelhecido, né, na construção civil, ela está envelhecendo e nós estamos, na verdade, perdendo, né, a produtividade, perdendo gente dentro do nosso negócio. Né? E sem sucessores. É isso. Esse é o grande problema. Isso impacta na margem, isso impacta em tudo, né? Exatamente. Leandro, olha, foi um grande prazer tê-lo conosco, viu? Que isso, obrigado foi novamente. Assim, uma aula de vários assuntos super relevantes e importantes. Que isso, a gente pincelou um deles agora aqui, mas gostaria também de te parabenizar aí pela sua trajetória profissional, a trajetória da sua empresa dentro do mercado imobiliário, também a nível nacional, saindo de São Carlos, indo aí para São Paulo, Campinas, em outras cidades. Isso. Eu acho que isso daí também é um momento muito importante. Desejo sucesso e, poxa, volto sempre aqui no WTC. Obrigado. O WTC está de portas abertas aqui. Muito obrigado. Você, tá? Então, de parabéns aí por tudo e muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo. Obrigado. Um abraço. Um abraço.